De Minas a Pernambuco de carro, em 14 de janeiro de 2026, Itatim, Bahia. Dedico esse vídeo aos quase 50 amigos que costumam passar por aqui e assistir esses videozinhos meu. Esse vídeo, muito especialmente, com esse título Meu Jardim de Pedras, eu dedico ao Joubert Kennedy de Araújo, meu antigo professor. Gortoso Rom. Esse vídeo é uma releitura da primeira edição que eu fiz, porém, dado as restrições dos direitos autorais, das músicas que eu havia editado o vídeo, eu resolvi fazer ele apenas com esse áudio aqui verbal, né? Não vou nem chamar de descrição. Eu tento fazer uma descrição do vídeo, mas eu tenho tido dificuldade com isso. Eu não consigo descrever. Eu até lembro de uma pessoa com quem eu trabalhei, chamado Nepomuceno, e quando ele ia fazer uma análise a respeito de alguma imagem, alguma coisa, ele falava assim: tem que ser o óbvio do óbvio para as pessoas entenderem. Talvez por isso é que outros droneiros aí, quando eles publicizam, né, publicam os seus vídeos, eles ficam fazendo aquela descrição, mostrando, tem uma pedra, tem que é importante, né, porque eles estão transmitindo também a sua emoção ali. Mas eu tenho dificuldade com isso, sabe? Percebo que o Nepomuceno e os droneiros têm uma sintonia no pensamento. Mas eu citei o Kennedy porque através dele eu conheci um outro grande professor também, uma pessoa que tem inclusive o mesmo alinhamento filosófico, de pensamento de vida. Foi inclusive deputado federal por Minas Gerais, chamado Elias Murá, que Deus o tenha. O Kennedy goza de muito boa saúde e está vivendo bem, graças a Deus. Mas o Elias Murá, o professor Elias Murá, ele infelizmente já se foi. Que Deus o tenha. Ele tem uma frase que tem muito a ver com o que eu gostaria que fosse os meus vídeos. Uma frase bem humorada, digna de Ariano Suassuna. Ele diz assim: a palestra tem que ser como o vestido da mulher moderna. Curto o suficiente para despertar o interesse e extenso bastante para cobrir o assunto. Eu acho isso de um humor fantástico. Esses ambientes me arremetem a pessoas aí, escritores, né? Até pessoas que eu conheço aqui, que eu tive a oportunidade de ter alguma convivência. Eu sempre gosto de falar dos meus amigos, né? Eu tenho um amigo que mora na cidade de Gouveia, chamado Raimundo Nonato, e ele também tem um olho clínico para encontrar minérios, né? Garimpo, assim, ele consegue fazer uma leitura de ambiente. Eu imagino que ele, ao olhar isso aí, ele deve ter diversas ideias. Embora eu, particularmente, teria vontade de esconder isso aí, sabe? Tô, né, brincando, claro, mas eu teria vontade de esconder porque eu acho tão bonito, né, que eu não queria mexer, queria deixar do jeito que tá, né? Talvez um sentimento de preservação por aí, né? Mas também me ocorre aí a questão, né, esses ares, esses lugares, né, me faz pensar em Catulo da Paixão Cearense, Patativa do Assaré, João Cabral de Melo Neto, não sei, talvez pela aridez do ambiente, né, me faz pensar neles. É realmente de uma beleza, né, gigantesca, né?
E também, né, um colossus, né, um gigante esse monolito aí, enorme, né? Dá uma ideia de paz, né? Uma certa calma, né? A paz invadiu meu coração. Isso o YouTube não vai atribuir a algum artista aí não, né? Essa fala, né? A paz. O Mahatma Gandhi, ele tem uma frase dele que diz assim: quando eu for incapaz de praticar o mal, quando nenhuma palavra áspera ou arrogante conseguir abalar por um momento sequer o meu mundo mental, somente então, e não antes, a minha não violência conquistará o coração de todos. Uma busca pela paz, né? Creio eu. A não violência, o PNA, né? O princípio da não agressão, né? De Cristo, né? Tem um personagem icônico aqui no YouTube aí também, nessas redes sociais, chamado Renato 38. Ele fala muito desse PNA, né? O princípio da não agressão, né? Essas letras que apareceu aí agora há pouco, né? Ali são os títulos das músicas, né? Que eu musiquei o vídeo anterior que eu fiz. Isso aqui é uma releitura do primeiro vídeo. Então, lá atrás eu tinha a primeira música, o Gortozohon, e essa segunda aqui, ela é uma música da Igreja Ortodoxa Russa, né? E uma música maravilhosa. Tanto a primeira, que é uma música fantástica, eu acho muito bonita, fala de um encontro, né? Em meio a conflitos, guerra, inclusive é muito associada a música como trilha sonora de filme de guerra, né? De vídeo de guerra, de imagem de guerra, de confrontos, né? E aqui da Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, né? Essa música lindíssima, por sinal, todas duas de uma beleza fantástica. Pena que tem essa questão dos direitos autorais, não, né, tenho dificuldade de achar músicas livres, né, que pode, né, e música boa, né, que possam ser usadas aí para fazer o fundo musical, que eu gosto, né, eu acho bacana. Mas de certa forma também está sendo uma experiência nova para mim, né, um intento que eu estou fazendo aqui de procurar falar em cima do vídeo, falar assistindo a imagem, né? Infelizmente eu tenho essa dificuldade da brevidade, né? De ser sucinto, né? E também claro, né? Diz que na escrita moderna, né, tem que ser claro e conciso, né? Eu tenho dificuldade, né? Esse título aí é de uma música tribal de um povo lá da Papua, África, né? Uma música também de uma beleza. Eles ficam cantando por meio da mata e um documentarista vai lá e registra isso, né? Uma equipe acho que é caça-talentos, né? Eles muito linkado a essa questão das músicas, né? E eles já fizeram vários vídeos a respeito de pessoas assim nos confins da terra e que cantam belíssimas cantigas, tem belíssimas cantorias, né? E essa é uma delas, né? Belíssima, por sinal. Uma das minhas ideias para. Eu gostaria até que alguém que estivesse vendo o vídeo aí me sugerisse. Olha aí, ó, Ozymandias também. Esse eu poderia ter deixado aí. É um poema de Esquelos, né? Chelos, Esquelos. Esse poema maravilhoso, Ozymandias. É, tem que ter cuidado para não interpretar mal, né? Mas, né? Bom, qual o cuidado, né? Qual o mal que faria isso também, né? Mas eu falo por questão de dogmatismo, né? Talvez quem ouviu o poema vai entender.
que eu estou querendo dizer, o Zimandias, a parte que ele fala: meu nome é o Zimandia, rei dos reis, contemple a minha obra, ó poderosos. Essa é o ápice do poema, né? Mas eu... Aí, ó, a brevidade, concisão, tem que concatenar a ideia. Eu tinha perdi um pouco o nexo da minha fala anterior, antes de eu enveredar por aí, né? Mas sim. Aqueles carros lá à frente estão na BR-101. Ali eles estão sentido Sergipe, né? Eles estão vindo, né, na direção da direção, né, de Jequié. A próxima cidade aí à frente é Milagres, depois Jequié. Acho que deve ter outras, mas essas pelo menos são as que eu consigo me lembrar. É, para frente ainda, à nossa direita, né? Então, próxima Milagre, a outra Jequié, deixa eu lembrar, a outra Vitória da Conquista e por aí. Agora, para a esquerda, tá indo sentido Sergipe. A BR-101, eu estou parado lá próximo de onde está passando aqueles carros. Esse título que apareceu aí, Rumhutu, se trata de um grupo cultural da Mongólia e eles excursionam pelo mundo levando a cultura da Mongólia para o mundo, e eu acho um fenômeno também, viu? Uma banda, especialmente essa música aí chamada O Lamento do Órfão, que música maravilhosa, viu? Eles têm uma forma de cantar totalmente diferente. Eles quase que não pronunciam as palavras, eles vocacionam assim com a garganta, sabe, de uma forma diferente. É uma música, eu não me lembro, não sei, na verdade, qual o nome, se tem um nome para esse tipo de vocalização que eles fazem, mas é fantástico. É uma música assim, que mostra, pelo menos para mim, eu tenho a sensação de estar vendo a força daquele povo. É dos mongóis que veio o Gengis Khan, né? E o Gengis Khan não foi brincadeira, né? Grande parte dos povos da Terra foi dominado por Gengis Khan, né? É engraçado, né? Num filme assim, meio com aspecto de documentário, né? Ele tá preso numa jaula, aí um monge vem, traz comida para ele e fala com ele quando ele vier destruir esse lugar, e ele preso dentro da, né, e talvez até anônimo, né? Ele não era o Gengis Khan ainda, né? Mas o monge fala: quando você vir destruir esse lugar, você poupe o templo. Talvez ele tenha poupado o templo, né? Essa estrada à esquerda aí, eu não sei para onde vai, mas a vista, sem dúvida, é de uma beleza muito grande, né? Ali é o local que nós tivemos, o cume daquela pedra, né? Agora eu vou subir com o drone lá para cima e mostrar o restante ali. É um momento que eu fico mais quieto assim, curtindo, né? É sempre bom, eu gosto de ver isso. Acho emocionante. E também tem. Aí parece que o drone tem um problema no gimbal, né? Eu não sei explicar o que que houve, deu esse. Na hora eu tive a impressão de que talvez o impacto no, no, no drone, mas como ia desestabilizar o drone, né? Ou talvez, não sei explicar, né? Esses equipamentos, né? Mas sim, a questão do silêncio é que às vezes eu prefiro ficar quieto e só curtir o momento, né? Eu falo de um fotógrafo que estava
participando de um documentário, gravando, um ambientalista talvez, num documentário que eu vi, desses de natureza, vai ter uma cena bacana aí, sabe? É de um pássaro, ele é uma ave rapineira, ela na ponta da árvore, no centro da tela, na ponta da pedra, aliás, né, no centro da tela, ela vai voar, assustou com o drone. Você vê esses aí, ó, e parece rapineira mesmo, né, predadora, né, e esses que são pedreis assim, né, costumam ser algum tipo de gavião, né. Olha lá, BR-101, sentido Sergipe, Alagoas, né, Alagoas tá pra lá. Mas a outra é a Pedra da Boca, né? Aquela lá. Já encaminhando para o encerramento do vídeo, né? Eu vou me despedindo por aqui, né? Esse cenário é fantástico, né? É muito bom, né? Viajar. A viagem também é passeio, né? Poder parar nos lugares, olhar assim, é muito agradável, né? Sentir, né? Esses lugares todos assim costumam ter uma energia muito particular, né? Abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. A cena final aí.